Seja bem-vindo a mais um episódio do ActCast. Hoje eu estou aqui com o Fábio Royals de Matos, ele que é de Mogi das Cruzes, advogado tributarista, diretor jurídico do Grupo Eugin e presidente do Conselho da AGF. Ele é casado com a Patrícia, pai do Lucas e do Murilo e avô do Otto e da Olívia. Ele que torce para o São Paulo e gosta de assistir documentários de história e filosofia. Fábio, seja bem-vindo ao ActCast, obrigado pela sua presença. Obrigado, Cebola, pelo convite. Um prazer estar aqui contigo, poder conversar, trocar ideia. Uma iniciativa bacana que você teve. Tem entrevistado aí grandes personalidades de Mogi, do mundo empresarial, nossos amigos. Sim. E vamos conversar. Perfeito. Com tranquilidade. Várias pessoas bacanas, vários amigos nossos têm vindo aqui e com certeza nosso papo vai ser bem bacana. E pra galera te conhecer um pouco, queria que você contasse como que você começou a sua carreira, desde jovem, de criança, você queria ser advogado, como que você decidiu? Interessante. Então, eu nasci em Mogi das Cruzes, eu sou natural de Mogi das Cruzes, mas na verdade eu sou de Guararema. É que na época a minha mãe veio dar à luz aqui em Mogi das Cruzes e fiquei com a naturalidade de Mogi das Cruzes. Uhum. Mas eu cresci em Guararema e vim para Mogi estudar Direito na UMC e trabalhar na Eugin como estagiário. Nossa. Eu comecei na Eugin em 1993 como estagiário de Direito. Caramba. E eu entrei na faculdade, UMC, em 1992. Tá 34 anos, né, Eugin? Vai fazer agora, em março, daqui um mês, faz 33 anos que eu tô na Eugin. Caramba. Né? O meu pai era advogado, já falecido, minha mãe professora. A família do meu pai toda ligada à contabilidade, direito. Meu avô era exator, né? Ele trabalhava na época na coletoria do Estado para poder coletar impostos. Né? E eu acabei, meus primos também são dessa área, enfim, alguns, né? E eu acabei estudando Direito na UMC, trabalhando na área tributária da Eugin. Comecei na área tributária da Eugin. Me formei, me especializei em Direito Tributário. Na Eugin, nesses 33 anos, eu desempenhei uma série de atividades, né? Entrei lá como estagiário, depois passei para analista tributário, depois coordenador tributário, coordenador jurídico, fui gerente de recursos humanos, fui gerente administrativo, cuidava de contabilidade, custos, toda a planta de Mogi, do grupo, eu cheguei a cuidar. Aí, com o crescimento da Eugin, eu acabei ficando como diretor do departamento do diretor jurídico e com o planejamento tributário. Então, de fato, eu atuo na área tributária com um foco muito forte em planejamento tributário. Tudo isso conquistado nesse período todo, 33 anos aí nessa área. Lá na Eugin, interessante também, uma coisa bacana que eu gosto de citar, que lá existe uma cooperativa de crédito dos funcionários da Eugin. E eu entendo que o cooperativismo é uma alternativa para a economia. E eu estou nessa cooperativa desde que eu comecei na Eugin, e desde 2008 eu exerço a função de dirigente de cooperativa. É uma instituição financeira, é um banco. O Sicredi é uma cooperativa. Sim. O Cicobi é uma cooperativa. A cooperativa da Eugin, dos funcionários da Eugin, não é da Eugin, não tem nada a ver com a Eugin. É dos funcionários, pessoas físicas. É ligado ao sistema Cicobi. E o cooperativismo é bacana, o cooperativismo de crédito em especial, porque cada um coloca lá um valor. Nesse caso da cooperativa da Eugin, é uma cooperativa de capital empréstimo, e você pode fazer um empréstimo com juros baixos. Essa receita de juros, no final, ela tem uma sobra e ela aumenta teu capital. Então, você faz empréstimo de você mesmo.
Esse é o cooperativismo. E as taxas são mais atraentes para fazer o empréstimo, que tem um espírito cooperativista por trás. O cooperativismo existe no mundo inteiro, no Brasil tem lei desde a década de 70, tem cooperativas de crédito, cooperativas de trabalho, de habitação, de educação, várias cooperativas, sempre nesse modelo de participação, e de uma forma jurídica bacana de estrutura. Eu acredito muito no cooperativismo. E na Eugin, eu, nesse chão todo, acabei vivenciando bastante coisa, acompanhei o crescimento da empresa. A Eugin tem plantas em vários lugares do país, né? E em paralelo a isso, sempre fui ligado a associações. Eu acredito que a sociedade civil organizada, ela tem muito a contribuir para o crescimento, para a evolução, para a geração de melhor vida das pessoas. E aí que surgiu a AGEF, por exemplo. Uhum. Hoje você está lá participando da AGEF. Sim. A AGEF, ela tem 4 anos, ela surgiu do ideal de alguns executivos de empresas. Nós estamos lá desde o início, como presidente. E a ideia sempre foi essa: fomentar negócios, geração de emprego, de renda, para auxiliar o crescimento da cidade. Então isso é bastante interessante e gratificante, você poder contribuir de alguma maneira, mesmo que indiretamente, para o crescimento do local onde você vive, onde você tem seus filhos, seus netos, né? Voltando um pouco, eu cresci em Guararema, vim para Mogi, logo casei, tive filhos, meus filhos também são de Mogi, netos de Mogi. Eu estou em Mogi definitivamente desde 1996. Só que antes, a minha família, pai, tios, todos são de Mogi, né? Então eu sempre fui ligado em Mogi, apesar de ter crescido em Guararema. Eu entendo que a minha juventude toda foi em Guararema, né? Então eu entendo que eu sou guararemense e mogiano. Eu divido aí 2 cidades no coração. Sua família sempre teve empresa? A minha família sempre foi de prestação, na área de prestação de serviço, né? Seja advocacia, contabilidade. E você chegou a trabalhar na empresa da família? Não. Você sempre... Eugin, depois fui sócio do meu primo, que você conhece, o Denis, no escritório de contabilidade, que ele toca o escritório lá, né? Escritório em Mogi, em Guararema, né? Aí eu acabei saindo da sociedade, tranquilo, e eles estão bem lá. Meu pai também já teve escritório de contabilidade, já teve escritório de advocacia, mas sempre voltado na prestação de serviço, né? E você chegou a sofrer pressão da família de trabalhar na empresa da família? Não. Ou isso foi sempre tranquilo? Eu acho interessante, eu sou de 73, né? Cresci numa cidade pequena, filho de professora, de advogado, uma série de experiência. Eu fui criado para estudar e ter um bom emprego. Eu acho que na nossa geração teve muito isso. Olha, estuda, se forma, arruma um emprego e segue. Então eu fui meio que condicionado a isso na vida toda. E eu fiquei, deu certo. Estou há 33 anos na mesma empresa, né? Entrei lá como estagiário e sou diretor jurídico da empresa. E você que já atuou no RH da Eugin e tem uma carreira assim de alto executivo, por que hoje o jovem não quer essa carreira? Tem medo do CLT, quer empreender, não quer construir, ficar um tempo adequado dentro de uma empresa, igual você está? É interessante essa sua pergunta, essa sua abordagem, porque a gente sempre está conversando sobre isso, né? A todo momento a gente está buscando uma leitura sobre esse assunto. E eu atribuo isso a uma série de coisas. Eu não tenho uma opinião fechada, formada sobre isso, mas tem alguns insights aí do que pode acontecer. Primeiro que os tempos são diferentes.
Como eu disse, lá atrás, nasci na década de 70, era um outro mundo, uma outra maneira de olhar o mundo, as informações não eram tão rápidas como são hoje. Fui talhado, criado para isso. Hoje em dia, eu tenho filhos, netos, vejo o jovem chegando na empresa. É tudo muito diferente, as oportunidades são muito grandes. Hoje com a internet, com inteligência artificial, com rede social, você sabe o que acontece no mundo agora. Então as pessoas enxergam as coisas e começam a olhar, a verificar, isso me interessa, isso não me interessa. E vai muito também da história, uma coisa pessoal de cada um, muito da história da família, né? O que aconteceu com a família? Às vezes o jovem vê lá como é que tá na casa dele e fala, não quero isso pra mim. Às vezes é o contrário, eu quero isso pra mim. Sim. Né? A gente fala muito, por que não vai mais pro Senai, o jovem? Ou vai, mas por que é menos na época? Lá atrás, década de 80, muita molecada queria fazer Senai. Por que hoje não? Porque mudou tudo. Hoje você tem uma indústria totalmente diferente. Você tem acesso à tecnologia muito mais. O mundo é muito mais rápido. E muitas vezes alguns tipos de trabalho não encantam mais. Por outro lado, se você se qualifica, você tem condição de trabalhar numa empresa. Se pegar uma empresa do tamanho da Eugene, da Hoganas, Gerdau, essas empresas grandes, elas ainda têm um plano de carreira, elas têm uma condição de mostrar um crescimento, uma evolução pro funcionário, pro trabalhador, para aquele que quer trabalhar, né? Hoje se fala muito também, fala assim, o jovem ou a pessoa não quer trabalhar por conta do Bolsa Família, ele prefere receber o Bolsa Família e não trabalhar. Eu falo, será? Será que o cara fica feliz com R$600 por mês? Se tiver mais filho, isso, aquilo, não quero trabalhar por isso, aquilo. Tem uma discussão muito grande em torno disso, até polarizada por ideologia. Mas é uma equação difícil de resolver, você vai ter gente falando de tudo. Quem tem empresa e não tem um pequeno empreendedor, é um desafio gigantesco. E às vezes ele não tem condição de dar um salário para esse funcionário muito grande. E a condição de trabalho às vezes não é das melhores. Antigamente, as pessoas se sujeitavam. Ela não via outra alternativa. Hoje ela olha bem, o menino olha bem, eu vou passar por isso, eu não. Eu vou fazer outra coisa. Você pega nesse mundo virtual hoje aí, tem tanta coisa que eu nem sei. O cara ganha dinheiro sem fazer nada. Você é dessa área, você pode até me ajudar. Filiados, você se filia ao site de venda. Afiliado. Você vai ganhando dinheiro. Uma série de atividades que você consegue remunerar, consegue monetizar, sem precisar estar num trabalho que não te agrada. Você consegue se atualizar das novas tecnologias para você acompanhar as mudanças do direito tributário, que a gente já vai falar disso, deve precisar de um grande tempo seu. Mas as tecnologias, inteligência artificial, essas coisas, como que você faz para continuar atualizado? Eu sou adepto de toda a tecnologia e na área que eu atuo, eu gosto muito da inteligência artificial. Sou um advogado executivo que entendo que a inteligência artificial e tudo que é possível se automatizar, se robotizar, são essenciais para você entregar um melhor resultado de forma mais rápida. Então, nós temos que aprender a trabalhar, por exemplo, com agentes de inteligência artificial. Isso é uma necessidade, isso é disruptivo, é igual Uber. Quem não se tocar vai ficar para trás. Sim. Muito advogado saudosista fala assim, não, eu sei escrever, eu sei fazer, ninguém vai fazer isso por mim. Falei, não, o agente de inteligência artificial, ele é o teu melhor
auxiliar, o teu melhor assistente. Se você saber trabalhar com ele, dar os prompts, ele vai te entregar com rapidez. Ah, mas a inteligência artificial erra, ela erra jurisprudência, ela erra artigo de lei, ela faz um parecer equivocado. Se você não se der conta, faz. Todavia, o tempo que você demorava sem ela para fazer, com ela é muito menor, basta você verificar. E as inteligências artificiais, elas vão evoluindo, é um negócio gigantesco. E dá para você trabalhar com mais de uma inteligência artificial. Sim. Então você pode confrontar uma, ser revisora da outra. Pode trabalhar com ChatGPT e com Gemini. Uhum. Tem Manus, por exemplo, na área tributária. Uhum. E você vai fazendo os trabalhos, você vai colocando um com o outro. Desenvolver agentes é um desafio enorme. Quem consegue fazer isso está otimizando, ganhando tempo gigantesco. O próprio judiciário brasileiro está investindo em inteligência artificial. O STF já tem. Né? É uma necessidade, é a realidade, não tem como lutar contra a realidade. É impossível. E como que você hoje, né, lidando com novas gerações que estão chegando hoje no mercado de trabalho, né, como que é o dia a dia na empresa, no seu trabalho, que conselho que você dá para os seus filhos, como que você tem lidado com essas diferenças? Eu acho isso tudo muito bom. Eu entendo que é sempre um aprendizado. Não é porque nós temos mais idade que obrigatoriamente nós temos mais experiência. Porque eu posso ter 53 anos, meu filho tem 28, e ele conhecer inteligência artificial 20 vezes melhor que eu, e ele alcançar um resultado sobre um assunto que eu, em tese, acho que domino muito mais assertivo que eu. O que eu tenho mais? Eu tenho mais vivência do dia a dia. E aí a troca, na minha opinião, que é importante. É você poder mesclar o frescor dos jovens, o brilho no olho dos jovens de querer fazer, o domínio de toda essa tecnologia meio que inato, com a tua experiência de que você já trilhou um caminho, porque a sua experiência também, às vezes, se você não tomar cuidado, ao invés de você impulsionar, você segura. Então aí é trabalhar em vai e vem junto para as coisas acontecerem, né? E assim, tudo que você vai fazer na vida, eu acho que isso independe de geração, você tem que buscar fazer aquilo que você goste. Se você... Tem até um ditado, né? Eu faço o que gosto... Como é que é o ditado? Eu vou fazer o que eu gosto ou vou gostar do que eu faço? Sim. De alguma maneira, se você pega amor pelo aquilo que você faz, você se interessa pelo aquilo que você faz, as coisas vão com mais naturalidade. E tem coisa que não muda nunca, né? Que é o comprometimento. Sim. Você se comprometer com aquilo que você assumiu. Por exemplo, se eu cheguei aqui para trabalhar, então eu vou trabalhar. O que eu tenho que fazer? Como é que nós vamos fazer? E hoje em dia, o que vale muito, sempre valeu, mas hoje muito mais, é o diálogo, a transparência, conversar e falar as coisas, o que agrada, o que não agrada e como se chega. O importante é o propósito. Nós vamos ter divergência, mas se o nosso propósito for o mesmo, a divergência é salutar, porque nós vamos chegar lá melhor. E você sempre gostou do direito tributário? Então, como eu te falei, até por questão de família, né, pai, vô, tio, sempre trabalhando na área de impostos, eu comecei a fazer faculdade e já me interessei, entrei na EUGIM na área fiscal, né, na época, no setor fiscal, já me interessei pelo direito tributário. Fiz exame de ordem na área tributária e sempre me interessei por isso. Não se explica muito isso. Acho que lá atrás eu achei que eu gostava e fui e vim. E aí você vai realizando, você vai conquistando, você vai se sentindo útil, você vai se sentindo pertencente, vai participando, vai fazendo a vida em cima disso, vira uma história. Então é importante, eu gosto. E é uma loucura, né? O tributário é uma loucura, né? Principalmente no Brasil. Sempre mudou.
E agora é a maior mudança, né? Então, que eu vivo nesse tempo todo, desde que eu tô nisso, desde 1993, desde essa época, né? Porque teve outras grandes mudanças antes, né? Mas a questão da reforma tributária, de fato, é uma mudança importante, bem grande. E o que você, a sua opinião como especialista, o que você está achando? Claro que tem muita coisa que ainda não está definida, mas o que você está achando da reforma? A reforma, eu procuro sempre ver sempre por dois lados, né? A reforma ela veio no anseio de simplificar, de dar mais segurança jurídica para as empresas, para o consumo, para o desenvolvimento do país. Ela traz mecanismos para isso. E contrário a isso, o que acontece? Você tem ainda vigente uma tributação sobre o consumo, querendo ou não queira, ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, que já está concretizado, já está validado. Você tem o ICMS, antes era o ICM, desde a década de 60. O IPI é antigo também, o PIS, COFINS do jeito que está, é desde o começo da década de 2000, o não cumulativo. Você tem legislação, você tem jurisprudência, tudo solidificado. E ainda assim, no caso do PIS, COFINS, tem muita discussão. A hora que você começa um sistema novo, tudo isso que existia deixa de existir. E você vai ter um novo caminho gigantesco por anos a fio para se solidificar, criando insegurança. Então, a ideia é trazer mais segurança. Ok, na prática, não é assim. Na prática, vai acontecer muita insegurança, como já tem. Como vai ser, como que vai acontecer, como é que vai isso se materializar. Muita coisa vai ser judicializada, vai para o judiciário. E até o judiciário se manifestar, vão anos para se solidificar isso. Então a minha crítica em relação à reforma é essa. Agora, quais são os pontos positivos? Que ela busca ser um sistema mais racional. Então o legislador brasileiro, por anseio da sociedade, ele foi corajoso. Ele foi corajoso, porque vai mudar toda a tributação de consumo que impacta diretamente no preço de tudo que você compra, de tudo que é serviço. E para mais ou para menos, muda a vida em sociedade. E o operador do direito, ele vai buscar sempre uma justiça, para que seja justo para a sociedade. Muitas vezes se entende que há uma tributação excessiva aqui e ali, e o operador do direito, primeiro ele tem que entender, saber operacionalizar, e depois buscar algo que seja o equilíbrio. Porque a tributação, ela está na vida da pessoa, né? Ela que sustenta o Estado para o Estado devolver. Há críticas ferozes no Brasil em relação a isso, mas teoricamente é assim. E só paga tributo quem tem riqueza, ou não. A crítica grande sobre o consumo é que às vezes aquele que não tem tanta riqueza paga no preço o mesmo valor que aquele que tem a riqueza. Então é muito, muito polêmico, do ponto de vista filosófico, inclusive. Dá para a gente ficar falando aqui sobre a filosofia do direito, da tributação no Brasil e no mundo todo, e não vamos chegar em conclusão nenhuma. Vão ter pontos de vista, né? E a prática é outra. A prática é a empresa precisa produzir, precisa ter preço, precisa vender, precisa ter receita, precisa sobrar dinheiro, porque sem sobrar dinheiro ninguém trabalha. É o objetivo principal de uma empresa, é o lucro. Ele tem que percorrer o lucro para poder viver, para poder gerar oportunidade, para fazer a roda girar, e o tributo é ingrediente disso. Essa reforma tributária, ela tem uma das missões para que o tributo seja neutro nessa dinâmica. Ela traz um dos princípios, o princípio da neutralidade. Porque hoje, do jeito que é, por exemplo, o ICMS, vamos falar um pouco do ICMS, você consegue aumentar a sua margem de lucro através de um bom planejamento tributário.
como é que vai ser com a nova sistemática? O planejamento tributário não vai acabar, vão achar outras formas, mas ele vai continuar, né? Por quê? Porque tem muito profissional pensando, raciocinando, matutando todo dia em como fazer para trazer uma mais-valia para a empresa, para o cidadão, e em equilíbrio com o fisco, que sempre vai querer arrecadar, porque o Estado, de forma geral, precisa desse dinheiro, dessa receita, para poder viver, para a sociedade poder fazer o que precisa. Tem algum país que você acha que o exemplo do sistema tributário se aplicaria para o Brasil de uma forma bacana? O Brasil, essa reforma tributária, ela é muito baseada no sistema canadense. Outro país que tem uma complexidade como a do Brasil, talvez maior, e que em tese é um pouco parecida, é a Índia. Porque assim, o imposto sobre consumo no Brasil, ele é não cumulativo. Diferente de alguns países, por exemplo, alguns estados nos Estados Unidos, em que você paga o tributo só na hora que você consome. Está ali por fora do preço. Vem ali na notinha tax. Ali, recolhe, acabou. No Brasil, assim, via de regra, aquele valor que é pago pelo consumidor final, quando ele compra o produto, aquele valor já foi recolhido em fases anteriores. A indústria recolheu um valor, o atacado o outro, o varejo o outro, tudo foi para o preço. Quem pagou efetivamente é o adquirente. O Estado, de forma geral, está recebendo aquele valor, só que não de uma vez. Ele recebe uma parte da indústria, outra parte do atacado, outra parte do varejo. Esse é o sistema da não cumulatividade, que é um sistema de origem francesa. A Europa tem muito isso, a não cumulatividade sobre o IVA, né? É o imposto sobre o valor agregado. A questão é que quando você pega um país pequeno, país europeu pequeno, que tem não cumulatividade, em que não é dividido em estados, que os municípios têm a sua forma de arrecadação, fica mais simples de você administrar. O Brasil é uma federação em que você tem a União e os entes federativos, os estados e municípios. E como que você administra isso se eles são autônomos? Então, o ICMS, por exemplo, traz a famosa guerra fiscal. Um estado dá benefício, o outro não. Então, você vai para um estado que tem benefício, só que daí tem crédito no outro estado, que fica aquela briga que glosa o crédito, o contribuinte fica no meio, como é que faz, como é que não faz. Essa reforma, um dos pontos delas é acabar, por exemplo, com isso. Então, o ICMS e o ISS se tornou o tal do IBS. Vai acabar, com o tempo acaba, em 2033 começa o IBS pleno, e o IBS, o ICMS e o ISS deixarão de existir. Só que vai ser no destino, não vai ser mais por dentro do preço, o imposto vai ser separado, vai ser por fora, para poder dar mais transparência, para poder dar mais neutralidade. Só que como é que operacionaliza isso tudo? Aí foi criado o Comitê Gestor do IBS. Saiu aí recentemente, que é um órgão, uma espécie de uma Receita Federal, que vai fazer a gestão de tudo isso. E como é que vai ser isso? Vamos ver, começa... Nem eles sabem. Eles têm a ideia lá, tá tudo escrito, tá na lei, agora vão começar a sair os normativos, mas vai ser uma baita de uma contabilidade, de um sistema de processamento de dados monstruoso para poder funcionar, onde a empresa vende, a indústria vende para o atacado, a indústria de Mogi das Cruzes em São Paulo vende para um atacado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse IBS não fica para São Paulo, não fica para Mogi das Cruzes, ele vai lá para Minas Gerais e para Belo Horizonte, uma parte para cada um.
Para cada nota emitida no Brasil vai ter que ser feita essa contabilização. Nossa. E aí esse comitê gestor é que vai passar o recurso para o destino. Hoje, o ICMS, ele é feita toda a apuração onde você está, que ele é na origem, e o quanto que você, crédito, débito menos crédito, quanto que deu ali, você paga. Apura, vai lá e paga. Tem essa simplicidade de recolhimento. Mas tem a guerra fiscal, tem desequilíbrio na hora da competitividade do produto. Aí vem um sistema novo para resolver a questão da competitividade, para deixar esse tributo mais neutro, mas com uma complexidade de controle muito maior. O que se aposta e é essencial para que funcione é um nível de processamento de dados. E para os estados... Isso só no IBS, né? Uhum. Porque o PIS/COFINS deixa de existir e passa a existir a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é da Receita. Só que o fato gerador é o mesmo. A mesma venda, ela gera o IBS e o CBS. Só que o IBS é dos estados e do município, controlado pelo comitê gestor, e a CBS é da União, controlado pela Receita Federal. Então, não é que simplificou, né? Às vezes se tem lá a ideia do princípio da simplicidade aí, mas na prática, até é aquilo que eu digo, até todo mundo aprender a trabalhar com isso, a operacionalizar isso tudo, fora as discussões, vai ser, na minha opinião, uma odisseia. É um novo momento. Esse ano de 26 já está nas alíquotas testes do IBS e CBS. Em 27 acaba PIS/COFINS, entra já em vigor CBS. Em 29 começa a diminuir ICMS e ISS e aumentar a IBS até 2032. Em 33 não existe mais ICMS e ISS, só IBS. E para os estados e municípios darem incentivos para as empresas, eles já sabem, vão ter que se reinventar? Vão ter que se reinventar, exatamente isso acabou, porque você não tem mais o ICMS na origem, é no destino. E aí na emenda constitucional 132, nas leis complementares que existem, a 214, a própria 227, se tem fundos de compensação para esses estados no período de transição que vai até 2070. Né? Vai ter uma transição aí para que os estados não percam. Muda a regra do jogo muito em relação às indústrias, aos importadores, aos atacadistas, a todo mundo. Quem está no Simples Nacional tem impacto. O impacto é gigante para todo o setor. Todo o setor tem que começar, todas as empresas têm que começar a fazer conta. Primeiro entender como é que vai funcionar e a fazer conta para ver como é que vai fazer. Como é que vai formar preço. Porque vai mudar a forma de precificar. Então é importante. Que conselho principal que você dá para um empresário nesse momento? Agora em 26, o empresário tem que procurar os profissionais, o contador vai ter, os escritórios de contabilidade têm um desafio gigantesco, porque eles que operacionalizam. Um desafio assim muito grande. Principalmente agora que ele vai trabalhar com dois sistemas, o atual e o novo. O novo em transição. Começando. Então, o que precisa é entender o negócio, ir atrás desses profissionais. Tem muita consultoria especializada, porque às vezes o contador não dá conta. É tanta coisa para ele fazer que ele não dá conta. Então é importante, às vezes, ir atrás de um consultor que está focado na reforma para analisar quais serão os impactos para aquela empresa, e cada empresa tem a sua particularidade. Não adianta falar de forma generalizada, o ideal é analisar caso a caso, ver o que é hoje, como vai ficar, com todas as incertezas e inseguranças. Isso não é um único trabalho, é um trabalho que deve ser acompanhado durante o tempo, porque as coisas mudam. Ainda, por exemplo, não estão definidas as alíquotas. Se imagina quais alíquotas que vão ser na faixa de 27% de CBS e IBS, mas já tem que ir fazendo conta com essa alíquota que se imagina. E ver que plano de ação que ele vai fazer. Por exemplo, a empresa está lá em Santa Catarina porque tem incentivo fiscal.
Vale a pena ficar lá ou vai ter que sair de lá e vir para São Paulo? A questão fiscal é mandatória ou vai ser a questão logística de estar perto do consumidor? Esse é um caso. Empresas exportadoras, elas não sofrerão tanto impacto com a reforma tributária. Já os prestadores de serviços, dependendo deles, vai ter um impacto significativo. Então precisa fazer uma análise criteriosa para ver como proceder. O mercado vai aceitar aumento de preço? Que tipo de serviço é prestado? Aquele que está adquirindo o serviço, ele vai poder tomar crédito? Ou é para o consumidor final? Como é que vai funcionar? Por isso que tem que ser caso a caso, analisar e fazer o estudo de como vai ser esse impacto. Fora isso, imagina que já tem várias teses para serem discutidas no judiciário. Imagina o tamanho da discussão. Tem alguma dúvida que eu acho interessante comentar? Você tem uma questão sobre determinado fato gerador. Você tem dúvida de como procede aquilo. E você resolve entrar com mandado de segurança. Porque você está na iminência de ter um direito seu agredido, você entra com mandado de segurança. Você vai discutir IBS e CBS. O mesmo fato gerador. Uma circulação de mercadoria. O CBS é da União, Receita Federal. IBS é dos estados e dos municípios, de destino. Você vai entrar com ação, você vai impetrar uma mandado de segurança onde? Para discutir o mesmo assunto. Então, são discussões, está se amadurecendo. Perdendo o outro. Como é que vai ser a uniformização disso? A Lei Complementar 227, que saiu semana retrasada, no ponto de vista administrativo, ali tem instrumento para harmonização dos entendimentos. Mas judicial ainda não se tem. Né? E eu estou falando de mandado de segurança, você pode... Execução fiscal mesmo, quem que vai ser o dono da execução fiscal? Então, por exemplo, sobre esse mesmo fato gerador, o município de Belo Horizonte entende que a parte dele não está de acordo e ele autua, vira uma execução fiscal lá na frente. Eu vou estar discutindo lá. Suponha que eu tenha a mesma discussão da CBS com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Lá sai uma decisão, aqui sai outra. Isso tudo vai ser levado para discussão. Existem mecanismos no próprio Código de Processo Civil para se chegar em alguma definição. Mas isso tudo vai começar. Então a cabeça dos advogados está fervilhando, está todo mundo pensando como é que nós vamos trabalhar. Só que, ao mesmo tempo que existem desafios, obrigatoriamente existe um mundo de oportunidade. Por isso, o profissional especializado, para poder ajudar, que pode se encontrar alguma oportunidade até para monetizar. Sim. E se eu tô com a minha empresa redondinha e o meu competidor não foi atrás de resolver, eu vou continuar, eu vou sobreviver. Como é hoje. Hoje, se você tem uma gestão tributária, um planejamento tributário eficiente, efetivo, você ganha competitividade em relação àquele que não tem. Mudou para o tributário não ser mais um ingrediente decisor no ambiente de negócios. Na prática, vai, na minha visão, vai continuar influenciando sim. Se o empresário não se preocupar com a questão tributária, ele pode sim perder competitividade ou, aí que é o bonito da coisa, ganhar competitividade. No meu segmento, né, no segmento de marketing, tem muita gente que vai para a internet e fala bobagem.
Eu tenho visto muita gente falando do tributário, tá? Aparece para mim muito. Eu não tenho como avaliar se o que estão dizendo é bobagem ou não, mas existe no seu segmento também pessoas que vêm para a internet e nem sabem o que estão falando? Olha, eu tenho visto, eu consumo bastante no Instagram conteúdo da reforma tributária. Eu tenho gostado do que eu tenho visto. Eu acho que tem muita gente boa aí. Eu reputo que tem muito mais gente se expondo com coisas boas do que passando vergonha. Eu tenho aí visto bastante gente bacana, com ideias, porque é tão amplo o assunto que dá para segmentar, dá para você conversar segmentado. Então você vê de tudo. É um mundo, por exemplo, você vê o profissional falando para o contador, as oportunidades do contador com a reforma tributária, os desafios do contador, para o advogado, para o consultor, para as empresas prestadoras de serviço tal, para as indústrias. A reforma tributária mexe muito com essa questão, não só a reforma tributária do consumo, mas essas últimas alterações com patrimônio, com os patrimonialistas, ITCMD, planejamento sucessório. Aí você tem muita gente falando também. E, no geral, eu tenho visto coisa boa. Eu já vi gente falando que o Simples não vai mudar nada e já vi gente falando que o Simples vai mudar tudo. Então, depende do contexto. Vai ter mudança, nem para nada, nem para tudo. Depende da situação, do tipo, né? Tem que analisar. Por exemplo, na indústria, se você vai ter a figura do Simples puro e do Simples híbrido. Então isso impacta na sua tomada de crédito. Se for o Simples puro, você vai tomar o crédito na parcelinha que ele vai pagar de IBS e CBS. Se for o Simples híbrido, você vai tomar o crédito, ele vai passar a apurar IBS e CBS de uma forma não inserida no Simples, ordinária, uma apuração ordinária, e você vai poder tomar o crédito maior. Se o preço é o mesmo, é vantagem você comprar de quem está no híbrido, porque você vai ter um custo menor. Você compra por 100 com direito a crédito de 2, você tem um custo de 98. Você compra por 100 com direito a crédito de 20, você tem um custo de 80. Sim. Só que eles dois precisam entender bem isso e saber precificar. Se eles souberem precificar, pode acontecer de você comprar por 2, um que é 2, o outro que é 20, dependendo de como equaliza, e o seu custo ser igual. Se eles souberem aumentar os preços lá, porque daí cabe a neutralidade, que você tem que tomar, o teu custo tem que ser independentemente dos impostos. Então, como é que vai ser isso na prática? Vai ser no dia a dia. Vai ser no dia a dia. Você vai ter, como já é hoje, comprador que sabe quanto que é o custo. Que ele quer comprar. Para quem que ele compra. Se eu estou comprando com você, ele olha o preço lá. Se o preço é o mesmo com crédito de 18 e o outro com crédito de 12, ou com crédito de 18 é melhor. Agora, se eles equalizam o preço, não é R$100 na compra, um é 118, vamos falar assim, você tem que fazer o gross up, não é dessa forma que eu estou falando, mas um é equivalente a 18 no preço, outro é equivalente a 12 no preço. O teu custo vai ser o mesmo. Sim. Só que é uma diversidade prática tão grande para quem está no dia a dia, principalmente no comércio, na lida, que se não tiver olho para isso, acaba perdendo a oportunidade, comprando mais caro. O híbrido você fala ter um CNPJ no Simples, outro no Você vai ter o mesmo, você vai ter o mesmo CNPJ, tudo igual. CNPJ? É tudo igual, você só vai apurar, uma pessoa vai apurar, ele vai escolher, faz a opção de como que ele vai apurar. Mostra 2 orçamentos, se você quiser Não, ele vai ter que escolher um. Não vai estar. Você quer crédito ou não? Não, você vai escolher de que jeito você vai apurar o Simples Nacional. Isso lá na frente. Uhum. Você vai escolher o jeito que você quer apurar o Simples Nacional. Você vai ter que escolher. Aí, para você tomar essa decisão, você precisa de um estudo. Não é só um estudo. A reforma tributária não é só para tributarista. Ela é multifuncional. Ela muda o ambiente de negócio. Ela mexe com o vendedor, com o comprador, com o CEO, com a controladoria toda, setor fiscal, contábil, com jurídico, com área de contratos. Ela é ampla. A empresa inteira tem que estar respirando reforma tributária.
A gente brincou no café antes de começar a gravação que quem trabalhava, quem tinha empresa na época da inflação virou um economista. Então, você está falando que agora o empresário vai ter que virar quase um tributarista. Olha, hoje já é assim, Cebola. Eu acredito que os empresários, principalmente brasileiros de indústria, vamos falar assim, empresa brasileira de ponta, o empresário, ele conhece do sistema tributário brasileiro porque influencia no preço e no custo dele, e ele tem que saber no detalhe como é que funciona. Onde eu trabalho, eles conhecem muito bem o detalhe e faz com que a empresa consiga ter uma margem melhor ou uma competitividade melhor. Vai mudar a regra, eles vão saber como é que funciona essa regra nova. Já sabem e vão se aprimorar junto com todos, né? Talvez com a reforma, com rede social, com esse monte de gente falando, talvez aqueles menores que se preocupavam, mas nem tanto agora, já virou uma febre, de repente vira aí tal de, como é que chama? Hype. Uhum. Vamos atrás, vamos ver como é que é, como é que não é, vamos fazer e tal. Então, por que é importante? Porque vai mudar o preço das coisas. Você pode ficar bem ou não. Vai aumentar o custo? Pode ser. E o que tem mudado no seu dia a dia, essa reforma? Seus amigos todos devem estar te chamando para aconselhar. Como tem sido a dinâmica do seu trabalho hoje? O trabalho, ele tem o dia a dia. A gente, no meu caso especificamente, a gente faz bastante planejamento tributário. Faz planejamento tributário para o hoje e faz os estudos de como vai ser. Diversos cenários. Como é uma tarefa multidisciplinar, pegar lá, por exemplo, na Eugin, tem várias áreas que estão com frentes abertas trabalhando na reforma tributária. Então você pega, por exemplo, uma área de controladoria, toda essa questão operacional do que tem que estar na nota, de todas as mudanças que são enormes, eles estão fazendo. A área de TI extremamente ligada, tudo é TI. Eles têm uma frente aberta para isso. A área de compras tá se ligando, como é que faz. Departamento comercial, área de vendas, já tá querendo saber como é que vai ser, como é que vai acontecer. E isso, conforme for evoluindo as coisas, eles vão aprendendo. E a gente vai fazendo os estudos e as projeções de como vai ficar e de que caminho tem que seguir. E isso é novidade. Então você tem uma atividade a mais, né? Mas você vê, né? Ontem eu vi uma IA, uma inteligência artificial, desenvolvida só para reforma tributária. Então, é muito rápido. Deve ter mais de uma. Eu vi uma ontem, mas se tem uma, se eu vi uma, já deve ter um monte espalhado por aí. E ele vende por pergunta. Você paga por pergunta. Então você tem um pacote premium lá, custa R$100, com direito a 80 respostas. Assim que ele e vai ganhar dinheiro com isso. Sim. Né? E vai ganhar dinheiro com isso, principalmente nesse começo. Uma inteligência artificial. Até fui pesquisar para ver como é que faz, talvez eu assine, porque é tanta informação que você tem que se calçar de tudo que está ao teu redor, né? E tem muita gente focada só em reforma tributária. Você tem consultoria que tem área hoje só para reforma tributária. Você pega, por exemplo, as Big Four, Ernst, Deloitte, tem um pessoal só vocacionado para reforma tributária. Então, o movimento no país é grande, é enorme em torno dessa reforma tributária. E não é só a reforma tributária do consumo, né? Saíram outras leis aí no final do ano que também impactam. Por exemplo, a tributação dos dividendos. Está todo mundo quebrando a cabeça como é que faz. Primeiro para entender, depois tem alguma forma de planejar, de diminuir o impacto, judicializar. Teve uma outra lei que saiu aí diminuindo em 10% os incentivos fiscais. Por exemplo, a empresa tem lá 100% de isenção, ela não vai ter mais 100% daquele assunto, ela vai ter 90% de isenção para poder arrecadar mais. E mexeu com o lucro presumido.
aumentou o lucro presumido. Nós já estamos desenvolvendo aí ações para discutir isso. Já saiu o liminar dizendo que lucro presumido não é benefício fiscal, não pode ser majorado. Começou o assunto faz poucos dias aí, já está reverberando, né? Então tá uma loucura, você tem de tudo, né? Uma discussão interessante até para quem tem empresa no Simples Nacional, que retenção aí do imposto de renda sobre os dividendos acima de 50 mil, mas a pessoa está no Simples. A nova lei se aplica para quem está no Simples? Existe uma discussão, porque a lei do Simples Nacional diz que a distribuição de dividendos é isenta. A nova lei não revoga aquela expressamente e está dizendo que tributa de uma maneira ampla. Qual vai valer? Sim. Já está se entrando com uma série de ações judiciais para discutir. O judiciário que vai dirimir essa lacuna. É uma oportunidade. É uma oportunidade. Quem que está atrás disso? O profissional da área tributária. Está cheio. Sim. Por isso que é importante para o empresário sempre procurar o profissional da área tributária para fazer o seu diagnóstico, porque é dinheiro. É dinheiro e no fim do dia todo mundo está preocupado com isso, né? Como fazer. Com certeza. Para poder ser competitivo, para poder caminhar. E como que é o Fábio na vida pessoal? Como que você concilia sua vida no trabalho, sua vida com a família? Eu acho que é tranquilo, acho que eu sou uma pessoa tranquila. Vivo bastante em casa, com a família, com a esposa, enteadas, filhos, netos. Tem atividades em família, atividades em grupos de pessoas. E nada muito diferente, tranquilo. Fim de semana aproveitar ao máximo. Sair, se divertir, conversar. Pratico esporte de vez em quando, quase nunca. Precisa praticar mais. Tá com os amigos, trocar ideia, tomar alguma coisa. Comer uma pizza, gosto de pizza. Uhum. Se divertir, enfim. Fazer eventos em casa mesmo. Eu tenho um grupo de pessoas que a gente se reúne a cada 15 dias em busca da espiritualidade e tal. E aí é isso, nada diferente. E você falou da GF, né? Já citou a GF. Queria que você falasse um pouco mais a importância da GF no seu dia a dia, o que também ela pode contribuir com a sociedade. A GF, ela tem 4 anos, né? Faz 5 agora, né? 26. Vai fazer 5 agora em agosto. Isso. Ela surgiu com um grupo de executivos na pandemia. Inicialmente foi um grupo de WhatsApp. O prefeito era o Marcos Mello. Teve aquele problema todo com a pandemia e não podia trabalhar. E aí, através da Secretaria de Desenvolvimento na época, o diretor da indústria era o Cláudio Costa. Ele acabou visitando as empresas e criando um grupo de WhatsApp para trocar informações de como estavam as coisas nas empresas, nas indústrias, para ver se parava, se não parava, se produzia, se não produzia. Tinha aquela história toda de comprar respirador, de comprar máscara. Trocou-se muita informação ali junto com o poder público. E era só um grupo de WhatsApp. E aí sentiu-se a necessidade de dar um formato jurídico para isso e de fazer isso sair do grupo de WhatsApp e crescer. Aí nasceu a AGEF, que é Agência de Fomento Empresarial, na ideia de fomentar negócios e geração de emprego e renda e representatividade das empresas perante a sociedade, aos órgãos públicos. O Cláudio Costa é fundador, eu sou fundador, o Adriano, acho que você já entrevistou o Adriano, é fundador da Roganas, o Eduardo Tsukahara, a Rude é fundadora, JSL, o Fábio Veloso e mais algumas empresas aí, que citar empresa é complicado, que a gente sempre esquece, né? Também não vou lembrar. Mas a gente tinha ali umas 8 empresas que começou, pouco mais.
E hoje tem umas Passou de 40. 50, É, passou de 50. tá perto dos 50. Tá perto de 50 empresas. O Cláudio Costa, ele sempre, lá no começo, ele era o diretor executivo da GEF. Hoje ele tá lá no conselho, em função dele desempenhar a atividade pública, né? Eu estou no segundo mandato, o mandato é de 3 anos. Eu fui presidente no primeiro mandato do conselho, agora estou no segundo mandato. Tá um ano aí, né? Vai até 2028, né? Vai até 2028. E funciona bem. A GEF tem feito bastante coisa esse ano. Cresceu, fizemos uma série de atividades voltadas às empresas, geração de negócios entre empresas, auxílio a próprias cidade, município, com doações, treinamento, muito treinamento para mão de obra qualificada, balcão de empregos, hoje muito próximo com a prefeitura, representação das entidades junto ao poder municipal, do estado. Tem funcionado bem e está crescendo, vindo mais gente, a estrutura hoje está maior, você mesmo tem participado da GEF na área toda do marketing, né? Com muito orgulho. Então, hoje está ficando uma entidade mais parruda, né? E a gente acredita que ajuda, é a sociedade civil organizada. Já tem tantas outras entidades na cidade, e você tem mais uma que congrega as empresas aí de todos os ramos, não tem duas do mesmo ramo, empresas com receita considerável, empresas de médio para grande, onde a participação é de executivos, ou o dono da empresa, ou o presidente da empresa, ou alguém do C-Level, para que sejam decisores e tomem decisões e as coisas aconteçam rapidamente, né? Muito bem. E que legado que você quer deixar? Você já pensou nisso? O legado é uma coisa interessante, né? Eu sempre falo de legado, eu acredito muito nessa questão da importância de quem veio antes, né? A questão da ancestralidade. E o legado é de deixar para a sociedade um legado de firmeza, de busca de propósito, desenvolvimento social, justiça social, progresso, que todos tenham oportunidades e que as pessoas saibam aproveitar essas oportunidades, busquem equilíbrio e vivam felizes em todos os campos da vida. Porque viver sem dinheiro é difícil, né? Acho que não existe. Então, saber lidar com as finanças já é um grande passo. Não é só dinheiro, mas sem dinheiro é muito difícil. Então, saber lidar com essa energia, que é uma energia, né? É importante até para a perenidade. Então, que as pessoas saibam lidar com tudo isso, que as trocas sejam bem feitas, que haja essa justiça, essa distribuição, para que o crescimento seja concreto, sem muita desigualdade. Isso que eu acredito, isso que eu quero deixar. Uma pessoa que trabalha para isso, tanto na empresa, quanto nas associações, quanto na vida particular, nas entidades que a gente participa de auxílio comum, sempre buscando esse equilíbrio, essa justiça, equidade, respeito. Eu acho complicado, principalmente hoje no mundo muito ideologizado, o que se fala, o que se prolifera, e se esquece do passado, do legado que deixaram. Se apagou muita coisa da história e a gente tem que viver um tempo de reparação. Tem um povo brasileiro sofrido
que clama e tem que ter e vai ter reparação, precisa participar ativamente das coisas que são boas para todos, deixar de ficar em segundo plano. E isso, independentemente de ideal político, entendo que deve ser um ideal de vida. E nesse sentido que eu penso, se tiver que deixar um legado, que seja esse. Muito bom. É Fábio, isso. quero te agradecer sua presença, obrigado por ter topado, por ter vindo bater esse papo aqui maravilhoso com a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço mais uma vez, prazer estar aqui, sempre bom trocar ideia e que seu podcast dê grandes resultados e alcance aí muitas visualizações. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso aí. Você que está aí visualizando, não perca sempre o ActCast. A gente tem vários programas, vários episódios já postados, outros virão. E assista, acompanhe a gente sempre aqui no YouTube, aqui no Spotify, se você está ouvindo aí no seu carro. Não perca, curta o nosso canal, siga o nosso canal, clica no sininho ali para ativar as notificações. E é isso, esse foi o ActCast. Eu sou o Rafael Cebola. Até a próxima. Muito obrigado.